Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Como eu costumo falar, eu acho que todo mundo aqui já está cansado, nós corremos evangelho, capítulo a capítulo, e no dia de hoje, tem duas palestras que são muito parecidas, na verdade, e era para ser feita por duas pessoas diferentes, porque cada um daria o seu enfoque pessoal, né? E, infelizmente, o irmão queria fazer essa palestra hoje, ele está adoentado, não está lá muito bem, e ele me pediu para vir fazer hoje. Então, vocês vão acabar tendo o mesmo enfoque. Espero que isso não seja ruim, né? Mas, de qualquer forma, é bom a gente colocar. Eu já vi vários rostos que estavam aqui no domingo passado. Alguém, sem ser o pessoal da casa, pode me dizer o que a gente falou no domingo passado? Qual foi a mensagem que ficou? Se ficou alguma, né? Porque às vezes a gente esquece, mas qual foi a mensagem? Ninguém. Ah, não, eu vou começar a dar de presente depois a palestra para todo mundo. Peraí, não ficou nada do domingo passado? Não, só uma coisa, por favor. Mamon, olha só, lembrou, Mamon, né? Para quem não estava, tem gente que não estava aqui, que eu tenho rostos que eu não vi, então... Ah, também, né? Mamon, o que acontece? Os hebreus, quando passaram para a terra de Canaã, né, a terra prometida, eles tinham que passar por um monte de povos, né? Alguns desses povos não eram tão aguerridos como os próprios hebreus, né? Porque na época é o Senhor, Deus dos exércitos, né? Então o hebreu não era nada fácil também não, vamos entender, né? E eles passaram até que eles encontraram um povo que era tão rígido com a guerra quanto o próprio hebreu, que eram os filisteus. Então tem a história de Sansão e Dalila, a filisteia mais linda, Sansão, tem um monte de história com filisteus na Bíblia. E era um povo que, por estar próximo ali, vira e mexe. O filisteu matava um monte de hebreu, depois o hebreu matava um monte de filisteu. Na época, era o que se acontecia, porque você tinha local de caça, local de comida, local de água, e isso era muito importante, porque se você não tomasse isso, e às vezes até à força, os povos feneciam. Então a guerra era comum até por essa ideia. E os filisteus tinham um deus chamado Mamon, que Mamon era uma estátua gigante que tinha uma barriga com fogo, e essa barriga com fogo onde eram feitos as oferendas a Mamon, jogando gente lá dentro com foguinho, né? Matando gente viva. E vários hebreus tiveram o fim do corpo dessa forma. Então, vocês imaginam que os filisteus adoravam os hebreus e os hebreus adoravam os filisteus fritos com batatas fritas e aí até realmente fritos, né? Não só literalmente, coisa, mas como literalmente. Então o que acontece? Na Bíblia tem várias que se fala de Mamon, e Mamon quer representar o mal, né? Então quando se fala, não, que não pode servir a Deus e a Mamon, então assim, não pode servir a Deus e ao bem e ao mal ao mesmo tempo. Então, a ideia que se deixou da última era o que a gente quer? Isso é o que nós estamos fazendo aqui? O que eu e vocês e nós todos estamos fazendo? Estamos buscando o quê? Ser feliz. Ser feliz. Isso é que a gente busca, né? A gente busca isso através de coisas, tem gente que busca através de pessoas e tem gente que busca através do dinheiro, do poder e da fama. A verdade é essa, cada um busca, mas ele acredita que tendo uma determinada coisa, tendo uma determinada pessoa ao seu lado, tendo uma determinada poder, fama, beleza, dinheiro, sei lá, qualquer coisa que vocês imaginarem, isso vai trazer felicidade. E na semana passada a gente falou que isso é a maior balela do mundo. Por quê? Já viram um rico realmente feliz? Vamos raciocinar, vamos esquecer, vamos lá. Um rico, para ser rico, né, ele tem que, primeiro,
ou ele ganhou essa riqueza de outro, né, que veio de... Ele tem que lutar muito para mantê-la. Mas vamos raciocinar. Aquela pessoa, para ser rico, o que ele tem que fazer? Fazer alguma coisa, trabalhar para burro, seja de forma lícita ou ilícita, isso é outra história, mas vai ter que trabalhar para burro para ter essa riqueza, concordam? Não, é difícil cair do céu. Tem gente que joga na loteria e cai, mas é num volume imenso de pessoa, tá bom? Não é verdade? Aí vamos lá, cada um aqui ganhou igual Bill Gates. Agora não, vamos mudar, porque eu gosto muito de Bill Gates, mas vou mudar. Elon Musk, que está no topo, né? Então, cada um virou Elon Musk aqui. Você acha que Elon Musk dorme tranquilo? Com a Tesla perde bilhões num dia, a SpaceX joga um foguete para cima, o foguete explode, o cara perdeu bilhões de dólares ali. Você acha que ele dorme tranquilo? Ele chega assim, olha, hoje o meu SpaceX número 9 explodiu, perdi 12 bilhões de dólares. Olha que legal, vou dormir. Por acaso, alguém acha que é assim? Então, assim, ganhar muito dinheiro e manter muito dinheiro dá um trabalho danado, tá? Concorda que é difícil ser feliz assim? Você está sempre preocupado com alguma coisa? E aí o livro dos Espíritos deixou claro, qual é o homem mais feliz? Alguém lembra disso? Só um, por favor, um. Qual é o homem mais feliz? Só tem o necessário. O que tem menos necessidades. E aí nós falamos sobre querência e necessidade. Isso eu acho que todo mundo lembra, né? Querência e necessidade, vocês lembram, né? Necessidade, há necessidades, claro que há. A pessoa que mora lá no Pior Será, né? O local entre o Piauí e o Ceará, quem quiser pode buscar lá, que o pessoal fala, é o lugar mais pobre do Brasil, né? Lá tem necessidade de tudo. A água chove 1, 2 vezes por ano, e quando chove, às vezes chove muito, leva a casa de todo mundo, às vezes não chove meia dúzia de gota. Então assim, você imagina, necessidade de água forte, necessidades materiais fortes, pouca comida tem, né? Porque se não chove não tem planta, se não tem planta não dá plantação, dificilmente alguém colhe alguma coisa. As vaquinhas todo morrem, o gado todo morre, então assim, é um local onde há necessidades. Bem, agora vamos entender. Aqui, na média do homem na Terra, lógico, tem lugares na África, tem lugares em diversos lugares que passam necessidade seríssima, não é? Mas vamos lá, o homem médio tem necessidades? Mais ou menos não. O homem médio, o ser médio, vamos lá, tem... Quais são as necessidades? Um teto, para se abrigar das intempéries. Tem uma cabana legal? O cara tem uma cabana daquelas da Decathlon, que a cabana só falta falar. Você diz assim, abra-se sésamo, é a cabana. É um teto? É um teto. Ele tem o teto. Ele tem alimentação, que não seja muita, mas tem. Ele tem água, ele tem alguém que ele tem afeto, e tem afeto por ele possa trocar essa relação afetiva? Tem. Então essa pessoa não tem necessidade. Tem gente que tem necessidade? Tem. Mas, na média, o que a gente chama de pobre, o que nós chamamos de pobre, a maioria não tem necessidades. Tem gente que tem? Tem. Vamos lá. Mas vamos entender, na média. Vamos falar para a média, né? Vamos entender que a gente vive num mundo de extremos, né? Mas na média, nós não temos necessidades. E se não temos necessidades, por que a gente é infeliz? Por quê? Vamos lá, por quê? Olha, acho que a maioria aqui, eu vou falar a maioria, porque eu não conheço todos, mas a maioria nós podemos ser considerados classe médias. Classe média, meio média mais baixa, classe média mais cima, classe... Mas vamos raciocinar, todos nós temos as nossas necessidades básicas atendidas. Uns melhores, outros piores, mas temos. Vamos entender isso, né? Vamos. Se temos, por que a gente não é feliz?
Porque nós criamos querências. O que é querência? Vamos lá. É necessário ter comida? Claro, é necessário ter alguma comida. Se você não comer, morre, né? É necessário ter água? É necessário ter água. Aí eu pergunto, é necessário comer filé mignon todo dia? Entenderam a diferença? Agora, eu gostaria de comer filé mignon todo dia? Eu gostaria. Ou será que aqui alguém não gostaria? Você está entendendo? Então, assim, é querência, é querência. Eu gostaria? Eu gostaria. Se não, eu gostaria. Hã? Com salmão no meio. Intercala um pouquinho com salmão, dá bom. Né? Tá bom, ok. Né? Com atum, né? Com um negócio assim. Tudo bem, ok. Mas isso é querência. Por que querência? Porque se eu tiver peixinho, se eu tiver um acém, eu vou me alimentar? Eu vou me alimentar. Entenderam a diferença da coisa? Então, é necessário que eu coma alguma coisa relacionada à proteína? A proteína animal. No nosso nível, ainda nós necessitamos em algum ponto de proteína animal. Tem gente que já virou vegano, não come, beleza, não é isso. Mas, em média, o corpo humano precisa em algum ponto da proteína animal. Então, isso é necessidade. O filé mignon é necessário? Não, não é necessário. É isso que eu estou querendo falar. Nós somos infelizes na maior parte porque nós não entendemos que as nossas querências são querências. Então, quando a gente coloca a nossa querência como necessidade, a gente é infeliz. Né? Isso. Eu ia falar nisso. Então, o que é que acontece? Mas isso é um erro, ter querência? É errado ter uma querência? Não, não é errado. Porque o que acontece? Pela lei de progresso, a lei de progresso, que diz que tudo tem que melhorar, criou na gente um buraquinho chamado eu quero ser melhor. Eu quero ter o melhor. Eu quero fazer o melhor. Isso é um buraquinho que todos nós temos. Né? Você pode ver, a vida está boa, está tudo tranquilo, a família está bem, a grana está dando, não sei o quê, mas você tem algo mordiscando lá dentro de você e diz assim, mas podia melhorar. Todo mundo já deve ter sentido isso. Aquele está lá dentro mordiscando, alguma coisa, lá no fundo mordiscando. Pode melhorar, dá para melhorar. Isso é a lei do progresso agindo. Então, temos todos? Temos. E isso cria um buraquinho na gente. Cria essa necessidade de querer ser melhor, maior, né? Essa necessidade. Isso é bom? É. Porque se a gente não tivesse, o que ia acontecer? Conhece aquela história do não faz marola? A gente seria assim, tá tudo bem? Então, me deixa quieto, Então, é necessário que haja essa vontade sempre de melhorar para nos obrigar a melhorar. O problema é que a gente, em vez de usar isso para o bem nosso, a gente usa isso para o nosso mal. Eu começo a sofrer por isso. Eu queria o iPhone 15, agora já vai sair o 16. A última vez que eu vi, os caras falaram em 18 mil reais. Já deve estar mais barato, porque o negócio cai de um dia para o outro. Vamos lá. É necessário eu ter o iPhone 16? Não, não é. Eu posso ter o iPhone 16 e eu vou comprar o iPhone 16? Pode, ninguém proíbe ninguém a ter o iPhone 16. Mas tem um destino melhor para esse dinheiro, eu comprar o iPhone 13, custa hoje, sei lá, 4 mil, 3 mil e pouco, 4 mil, e pegar esse dinheiro e dar um destino melhor? Tem ou não tem? Tem. E qual é o destino melhor para isso? Qual é o destino melhor? Mas eu não sei, meu destino eu vou dar todo para caridade. Não é isso que eu estou falando, não. Qual o destino melhor? Você tem um parente com problema, você pode destinar isso para ele. Não destinar isso dando dinheiro, não. Vai arrumar uma chance para ele, de um estudo melhor, de um trabalho melhor, de ele poder sair do trabalho dele para que ele possa estudar.
para ter um local melhor. Você pode dar trabalho para esse indivíduo. Olha, pô, fulano, eu tenho aqui uma laje para bater. Eu sou do tempo que se batia a laje e fazia churrasco. Quem é mais antigo sabe assim. Quando você era pobre, você juntava todo mundo em volta e você dizia a seguinte coisa: ó, vamos fazer a laje hoje. Começava às 6 da manhã, todo mundo virando concreto, fazia a laje. Quando dava 11 e pouco, meio-dia, umas 2 horas, terminava. Aí fazia o churrascão, todo mundo enchia a cara de cerveja, que era, na verdade, ia para suas casas. Então, esse era a forma que se tinha de trazer essa ideia. Então, vamos fazer comunitário, né? A comunidade se juntava para se ajudar, por exemplo, a fazer uma laje. A pergunta é, isso está errado? Talvez pela cerveja sim, mas está errado? Não, não está errado. Por quê? Porque você juntou um grupo de pessoas com um fim útil. Então isso é dar trabalho. Entenda agora que a gente está falando de trabalho. É outra coisa que o Espiritismo fala, muita gente não entende. Ah, o que é trabalho? Qualquer coisa que é útil para você ou para outrem. Então, se você juntou um monte de gente para fazer um churrasco, para bater a tua laje, isso é trabalho útil. Né? Você está fazendo uma nova residência, ajudando pelo menos a fazer. Então assim, que é o uso certo do dinheiro? Dinheiro, poder. E eu vou depois sair dessa área do dinheiro para a gente falar de uma coisa mais clara. O que eu posso utilizar? Eu posso utilizar esse dinheiro fazendo a coisa melhor que eu possa fazer. Eu brinquei uma vez com a moça ali que tem uma criança, ela sempre está menininha, uma graça ela quando... Depois preste atenção quando ela fica sentadinha, ela baixa a cabeça, a sua graça ela. Então, vamos lá. O que você pode gastar o dinheiro? Dê o melhor que você puder aos seus parentes, aos seus filhos, né? Dê o melhor que você puder. Que você puder. Vamos deixar bem claro. Ah, eu quero que meu filho tenha o colégio tal e eu vou me entralacar de dívida. Não é isso que eu estou falando. Vou dar o melhor que eu posso para os meus filhos, meus pais, meus parentes. Então esse é o uso correto desse dom. Mas temos outras coisas. Quer ver uma coisa? O dom da palavra. Eu falo muito. Sempre falei, desde garoto, né? Tanto que o pessoal brincava que eu falava demais. Até parece que eu falo demais, né? Né? Mas de qualquer forma, né? Eu descobri que isso é um dom que eu podia, dom entre aspas, né? É uma coisa que eu treinei e eu descobri que podia ter um fim útil. Que eu posso falar sobre o Espiritismo. Então eu hoje estou executando um trabalho? Eu acho que eu estou executando um trabalho legal. Por quê? Porque bem ou mal a gente conversando aqui vai mudando algumas ideias. Então, o que nós conversamos na semana passada? Sobre felicidade e sobre necessidade e querência. Todo mundo se lembrou agora do que a gente conversou semana passada? Necessidade e querência. Se a gente entendeu isso, boa parte do que a gente sofre sem necessidade de sofrer acaba. Eu sei que quando a gente é jovem, eu vou falar agora para o pessoal mais jovem, a gente tem sempre, não, que eu vou, que é normal, a gente, quando você é jovem, você acha que vai abraçar o mundo, né? Eu vou fazer, é normal, afinal de contas tem que ter uma época na vida que a gente acredite que vai mudar tudo. O jovem acredita que o mundo ele vai virar o mundo de cabeça para baixo, às vezes até vira, mas vou acreditar. E tem que ser assim, porque imagina um cara qual só a sua idade, por favor? 17. 16. Com 16 anos, com a cabeça de 65. Eu ia ser chato igual uma desgrama. Você imagina, ser jovem, cheio de energia, cheio de coisa, quer mudar tudo com a cabeça que eu tenho hoje. Ia ser muito chato. Então, assim, é necessário que uma fase da vida a gente seja assim? Mas vamos entender. Se a coisa não andou do jeito que a gente quer, a pergunta é, será que a vida não quer me manter? Não quer me mostrar alguma coisa? É isso que eu falo para a gente, principalmente para o jovem, mas
também para gente mais, que tem um pouco mais de caminho. Eu fiz cursinho 6 anos seguidos para entrar para o serviço público. Tentei 30 processos para serviço público e não passei. Pô, não tem alguma coisa aí que quer dizer alguma coisa? Vamos entender, não tem? Assim, mas não, é que se você se esforçou, se você estudou, isso é importante. Se eu dei o meu melhor e a coisa não foi 1, 2, 3, 4, 5, não está na hora da pessoa parar e dizer, peraí, tem algo que não está certo? Ou a gente brinca, será que não dá para entender? Eu, por exemplo, sou uma porta em português, todo mundo brinca, eu escrevo muito mal. Eu escrevo relativamente bem, mas a ortografia minha é péssima. Todo mundo sabe, adorei quando inventaram ortografia automática no Windows. Nossa, para mim foi o máximo. Eu escrevo acento com 3 S e ele pega e bota bonitinho com 2 S ou com C cedilha, dependendo do tipo de acento, né? Aí eu adoro isso, aquilo. Mas em compensação, eu sempre fui bom de matemática. Se eu procurasse uma cadeira, um trabalho na área de humanas, eu ia ser bom? Ia ser feliz? Dificilmente, você está entendendo? Então a gente tem que começar a entender a vida leva para a gente a certas situações. Lógico que quando a gente é novo, a gente quer bater na vida, né? Quer bater na vida. Não, eu vou de novo lá, é o famoso dar murro e ponta de faca, né? Mas com isso nós temos que começar a entender que a nossa existência, ela tem um caminho que a gente pode e deve tentar mudar, sempre que ele não esteja nos atendendo, mas temos que entender um ponto que diz assim, opa, não foi. E temos que parar de sofrer por isso. É essa a diferença. Então, quando se fala de dinheiro, de fama, de poder, dá um trabalho danado para conseguir. Alguém tem dúvida que para você conseguir ser um youtuber, agora é a época do youtuber, antigamente eram escritores, né? Hoje o youtuber, para ter, 5 milhões de seguidores, o cara teve que fazer 500 mil videozinhos, fez um monte de vídeo que não prestou, ele próprio apagou, fez de novo e não sei o quê. Concorda que não é assim? O cara vai fazer, vou fazer um videozinho e esse vídeo vai ter 500 milhões de vídeos. Não é assim. Não é assim que a coisa ocorre. Então, dá um trabalho danado. E para manter, o cara tem que manter aquela visualização. A gente brinca, mas isso é fácil de ver. Mulheres que já foram novas na TV, mulheres que eram belas, muito novas na TV, que depois desapareceram. Vocês já notaram que elas começam a aparecer por outras formas? Todo mundo já deve ter notado isso. Eu desejo me manter conhecida, mas eu não tenho os atributos que eu tinha antes, a beleza, a juventude, então eu crio outras situações para me manter. Alguém deixa de notar isso? Não, né? Então o que é isso? É aquele buraquinho interior que a pessoa não consegue, dentro dela própria, fechá-lo através da sua felicidade, ela acha que a felicidade é ali. Então assim, se querem ser felizes, é fácil. A gente está falando sobre felicidade. Quer ser feliz? Seja feliz com você mesmo, com o seu cabelo com problema, com aquele modo que você gosta de falar mal da prima, da tia. Entenda, nós não somos perfeitos. Nenhum de nós, não tem a perfeição. Nesse planeta não tem a perfeição. Então, se não tem a perfeição, todos somos imperfeitos. Temos algumas coisinhas boas, uma e outra, né? Também não é? Uma e outra, né? Mas temos um monte de coisa também que é cheio de problema. Então, assim, a partir do momento que eu aceitei isso, e é mais fácil, como eu falo, aceitar a parte de fora. Eu, por exemplo, estou vendo ali o rapaz com a barba, meu sonho era ter uma barba assim. Sabe quando eu ia ter uma barba assim? Só nunca. Porque minha barba era assim, dura e cheia, né? Cheia de falhas, cheia de buraco. Então, assim, as poucas vezes que eu deixei barba, eu próprio olhava e falei, cara, tu tem uma barba feia, hein? Então, assim, se isso me magoasse, eu ia morrer de raiva a vida toda por causa da barba. Entenderam? E quem não ia ser feliz? Eu não ia ser feliz. Então, vamos começar. Quer ser feliz?
Comece a aceitar-se como é. É difícil, é lógico que a gente não é boa bisca, lógico, vamos lá. A gente faz o bem aqui, faz outra coisa ali legal, eu boto essa capa de anjinho, venho aqui falar para vocês bonito, né? Então, a verdade é que todos nós temos, mas a partir do momento que eu aceitei, eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. Então, primeiro, eu tenho que buscar ser aquilo que eu gostaria de ser. Se bati 20 vezes na parede e não deu, então entenda, eu vou ser outra coisa, mas vou ser feliz sendo essa outra coisa. E parar de colocar, minha mulher me faz feliz, meus filhos me fazem feliz, aquele carro me faz feliz, aquele não sei o quê. Que isso tudo é querência. Você que está do lado de um outro ser imperfeito, não adianta querer perfeição desse ser, não dá para entender isso. Aquele pessoa, estamos juntos há muito tempo, né? Você começa a entender isso, você começa a entender. A gente casa ou fica junto de alguém, né? No nosso tempo era casamento, hoje tem diversas outras formas, mas todas elas têm na mesma coisa. Depois que você está muito tempo junto com a pessoa, você tem que entender que aquela pessoa tem tantas dificuldades quanto você, ela tem dificuldades. Naturalmente tem dificuldade. Se você consegue entender isso e continua gostando, continua amando, então você passou realmente a amar. Então é isso. E aí, muito de nós, eu diria a maioria, a gente sempre põe no outro a obrigação de fazer a gente feliz. Eu vou namorar, estou namorando a fulana, estou casado, não sei o quê. Ela me completa. Quer dizer, de certa forma, o que eu estou dizendo? O buraco que eu tenho, ela é que tem que cobrir. Entenderam? O buraco que é meu, ela tem que cobrir. E só tem que... Quem cobre o buraco dela? Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, vamos entender? Quero ser feliz? Eu vou ser feliz porque eu quero ser feliz. Mas a vida está um caos. A minha casa hoje está fazendo obra, estava até comentando. Você olha a minha casa, dá vontade até de rir, né? Porque está assim, de perna para o ar. Minha esposa, que é bem coisa, gosta de limpeza, muito, muito chegada assim. Às vezes eu fico com pena da bichinha, porque você vê ela olhando para casa, eu fico olhando para ela e ficando, eu já sei o que está passando na cabeça dela. O que fizeram com o meu lar? Entendeu? Então eu entendo. Então, a partir do momento disso, eu vou ser feliz com obra e tudo, eu vou ser feliz com obra e tudo. Mas está um rebu. Tá legal. Alguém viu obra que não é rebu? Alguém conhece uma obra assim que... Não existe. Então, dá para ficar aborrecido com isso? Não dá, pelo menos dá. Não devemos ficar aborrecidos com isso. É isso que a gente falou na semana passada. Essa semana a gente vai falar da utilidade providencial do dinheiro. O que é utilidade providencial? Será que Deus botou esse dinheiro, botou esse tal dinheiro? Eu vou tirar um pouquinho do dinheiro, vamos raciocinar com os nossos, eu não gosto dessa palavra, mas ela é muito usada e é fácil, dos nossos dons, por exemplo. Eu acredito que eu tenho facilidade de falar. Tem gente que tem facilidade de escrever. Tem gente que tem facilidade na matemática, facilidade no português e em línguas. Eu tenho um amigo que sozinho aprendeu 5 línguas. O inglês eu aprendi depois de apanhar, o pouco que eu aprendi, depois de apanhar anos, até que eu aprendi alguma coisa. Mas o cara, ele pegava um livro em russo e dizia assim, vou aprender russo. E estava ali, 1 ano ele começava a falar russo. Eu não sei como é que aquele cara fazia aquilo. Mas ele fazia. Então, ele tem alguma coisa diferente de mim, ele tinha, né? Tanto que ele foi para o ITA, Instituto Técnico da Aeronáutica, o cara foi para a NASA, o cara era outro nível. Alexandre faria isso? Esquece. O Alexandre era mente igual a nossa aqui. Aprendia. Depois estudar igual um doido. Então, é isso. Se eu fico aborrecido porque o cara consegue, eu não, vou ser feliz? Não vai. Então, assim, eu vou ser feliz porque eu quero ser feliz. A vida vai mostrar para a gente caos? Vai. Por alguém acha que num mundo de provas e expiações, olha o nome, provas e expiações, vai ser momentos o tempo todo tranquilo? Não dá.
Não vai ser, não dá, não tem como. Não vai ser. E se não vai ser, dá para que eu fique esperando, sempre esperando. Esse era o meu mal, eu vou falar de mim agora. Esse era o meu mal enquanto jovem. Mesmo que tivesse tudo bom, eu estava esperando o caos à frente. Então, sabe o que é que acontecia? Eu nunca era feliz. Por quê? Porque eu sempre estava esperando o caos. Mas o caos vinha. E aí eu continuava sendo infeliz. E o caos passava. E aí eu estava esperando o próximo caos. Sabe quando eu ia ser feliz? Nunca. Por quê? Porque o caos vai vir? Vai. Agora, se já entendemos isso tudo, vamos entender por que algumas pessoas conseguem falar melhor, outras escrevem melhor, outras... Então, cada um desenvolveu isso de si. Isso é necessário que ocorra? Mas por que é necessário? Inclusive, é necessário que tenha gente que saiba ganhar dinheiro. Ganhar e amealhar dinheiro Vocês já viram alguma vez, já imaginaram? Vamos lá, todo mundo com o mesmo dinheiro, tá? Todo mundo, vamos imaginar. O mundo inteiro, ninguém tem necessidade, estava todo mundo mais ou menos, em compensação ninguém tinha muito dinheiro, ok? A pesquisa da cura do câncer, quem financia? A soma de nós, vamos passar a ser pobre de novo só para financiar, financiar a cura do câncer? Agora eu vou passar para cá. Não, vamos financiar. Concorda que ninguém ia financiar isso? Você quer voltar àquela coisa de pobreza? Não, ninguém quer. Então eu pergunto, não tem que ter alguém que tenha tanto, de forma que ele possa dizer assim, peraí, eu tenho, minha família, não tem. Eu já estou no terceiro barco, né? Como eu falo, barco é a coisa do novo rico, né? Dá dois prazeres, o quanto você compra e o que você vende, né? E vender é muito difícil. Então, assim, está na compra do terceiro barco. Aí ele descobre que aquilo não traz felicidade para ele. Ele tem um primo que apresenta um câncer. E o cara pega a grana toda dele e começa a desenvolver uma cura para aquele negócio. Então, o dinheiro é ruim em si? Não, o dinheiro não é ruim em si. Todo mundo quer tê-lo? É errado querer ter dinheiro? Também não é errado querer ter dinheiro. Agora, o errado é o que a gente faz com a grana. O que a gente faz com a grana? A mulher compra o sapato Labotan, eu sempre brinco, né, Labotan. A mulher compra o Labotan e o homem compra mais um relógio daqueles de, sei lá quanto, 15 mil, a joia do homem. Hoje nem, né? Mas compra o iPhone 16. Esse é errado, isso é errado. Então, é providencial que haja pessoas que conseguem agregar o maior volume dessas coisas. É necessário que haja um youtuber, uma pessoa que consiga se expressar através dessa telinha de forma que todo mundo Agora, o que essa pessoa faz com isso? E as pessoas que a seguem fazem com o que ela fala, isso é de cada um. Entenderam a diferença? Então, é necessário? É necessário que existam pessoas que quando se expressam na frente de uma câmera, ou se expressam sozinho, né? Você imagina como deve ser difícil. Hoje eu estou falando para um grupo, não é fácil a gente trocar energia. Mas você imagina você falar com um quadradinho daquele sozinho, você e um quadradinho daquele, você conseguir sentir essa energia. É só quem pode. Eu esquece. Se botar eu falando sozinho ali, eu acho que não sai uma palavra. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. As pessoas têm, eu não gosto dessa palavra de novo, mas vou usá-la, que fica mais fácil, dons, né? Os dons que ela própria criou para si é que faz a diferença. Então, é necessário que haja pessoas que agreguem tudo isso? É necessário. Agora, a responsabilidade pelo uso daquilo, de quem fala e de quem ouviu, é nossa, é de cada um. Eu vou ouvir aquilo, se eu não acho legal, eu boto lá. Como é que chama? Dislike, né, cara? Dislike, pronto. Acabou. Agora, se eu começo a demonizar, porque a youtuber é um monstro, ser um youtuber é igual a ser... Entenderam que nós estamos demonizando? Estamos fazendo o que a Igreja Católica fez há muito tempo.
É a mesma coisa, só tem que a gente está demonizando dentro da nossa geração, dessa nossa época nova. Então vamos parar com isso, vamos entender. Eu assisti, não é bom, paro de assistir. Eu assisti, foi legal, eu volto a assistir. Se não for bom aquilo que a pessoa está falando e eu assisti, gostei, isso quer dizer alguma coisa, não quer? Vamos lá, lembra que eu falei? Se você assiste um negócio, aquele negócio só está falando coisa que não é legal, e você acha legal, não quer dizer alguma coisa da gente, não dela? E é isso que a gente está falando aqui. Então, se eu quero realmente entender a felicidade, se eu, por exemplo, gosto de filmes de ação, vou começar a falar, gosto de filme de ação. Filme de ação normalmente tem muita morte, tiroteio, né? Eu gosto, eu assisto. Estou fazendo bem para mim? Não. Agora, eu gosto e assisto. Entendeu o que eu quero dizer? É escolha de quem? Do cara que fez o filme? O cara que fez o filme está ganhando milhões, por ele, que gosta, não sei o quê. Mas eu gosto. Então, eu pago esse preço por gostar daquilo. Então, vamos começar a entender, tudo que a gente faz tem um preço a ser feito. Todo mundo sabe que quando você começa a entender de uma certa forma melhor o Espiritismo, muitos amigos se afastam. Por quê? Porque eu acho que muita gente já sentiu isso aqui, principalmente o pessoal que está mais tempo. Por quê? Porque você começa a ser diferente. O diferente assusta, o diferente é coisa. Se todo mundo, eu fazia um churrasco, já falei, adorava cervejinha, e aí você começa a fazer um churrasco e só tem refrigerante. Você acha que aquele cara que gosta da cervejinha vem ao segundo churrasco? Não vem, mano. E está errado ele? Não, ele está certo, dentro da visão dele está certo. Ele está naquele nível de beber a cervejinha dele. Eu não vou ficar aborrecido com ele. Ah, não, porque agora aquele fulano, eu agora virei bom, ele é ruim. Ele toma cerveja ainda, ele é ruim. Eu posso não aprovar o que ele faz, mas eu não posso deixar de entender que ele tem todo o direito de fazer o que ele quer. Agora, eu vou continuar fazendo meu churrasco sem cerveja? Eu vou continuar fazendo meu churrasco, porque eu acho certo. Então, a partir do momento que a gente começa a entender isso, se eu vou ser feliz porque eu quero ser feliz, eu vou deixar os outros ser como querem. E é mais fácil deixar o outro de longe do que deixar a própria esposa, o filho, o pai, os pais. Por quê? Porque estão mais próximos. E como estão mais próximos, nós normalmente temos mais coisas para debater. É real? É real. Ou alguém acha que caiu na família por paraquedas? Ou acha que quem veio, sua esposa, seus filhos, seus pais, não tem relação nenhuma com você? Vocês nunca se viram. Vocês nunca têm nada para resolver entre si? Claro que tem, que senão não haveria esse avanço, né? Não temos que ser todos irmãos, né? Temos que ter, né? Ser todos irmãos em Deus, né? Inclusive de Cristo, né? Eu sou irmão de Cristo, irmão. Aí eu pergunto, para ter isso, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que ter um monte de experiência para começar a entender que fulano é assim, eu vou deixar ele ser assim. Eu posso não gostar dele ser assim, vê se você entende. Mas eu tenho obrigação de deixá-lo ser como ele quiser. Tenho obrigação também de mostrar para ele. Só um segundinho. Tenho também a obrigação de mostrar para ele, olha, se você for por aí, vai bater a cabeça vai doer. Mas se a pessoa quer ir, principalmente no adulto, nós não estamos falando mais em crianças, né? Não é o caso de uma criança dessa idade. Aí você tem que ir. Mas depois de uma certa idade, você tem que chegar e dizer assim, olha, vai acontecer isso. Pelo menos eu julgo que vai acontecer isso. Se você quer por aí, o problema é de quem? Pois não. Fazer só duas colocações, um pouquinho provocadoras até. O próprio livro do Espírito coloca que esse mundo não tem felicidade plena. Sim. Então, você que está encarnado aqui, vai ter esses altos e baixos. Natural. A questão da querência, né, um pouco adorar mais Mamon, né? Quando Cristo coloca isso, todas essas querências, e uma
uma brincadeira que é provocação, hoje se você quiser fazer o brinde cheiro lá, está fazendo mal. Fica mais barato pagar o contrato que comprar a carne. Se você for na compra do lado, já fez isso. Então a gente precisa se evoluir, também tem coisa que é desse mundo. Sim, sem dúvida, eu concordo. Assim, mas a gente tem que entender uma coisa. Nós temos que nos adaptar à realidade do mundo sem ser do mundo. Essa é que é a dificuldade. O mundo que eu e você vivemos, quando jovens, ele nem de longe se parece com o mundo de hoje. Se a gente pegar o mundo quando eu tinha 10 anos, 12 anos, ele é tão diferente do mundo de hoje que se eu não conseguir me adaptar, eu vou ser retrógrado. É aquele velhinho que fala, que meu tempo era bom por causa disso, o meu tempo era legal por causa... Tinha coisas boas no nosso tempo? Tinha. Mas tinha coisa ruim para boa no nosso tempo. Então, assim, a gente tem que começar a entender de ser e de estar no mundo sem ser do mundo. E é essa a colocação. Você tem que começar a entender que tem certas coisas que tem que mudar. E o que eu quis dizer é que, conforme você vai encontrando a sua real felicidade em você, cada vez menos as pessoas que estão à sua volta começam a olhar você como diferente. Por quê? Porque você está diferente. Quando eu falei dessa necessidade intrínseca, ela é inerente. Se você não tem ela, ou se você não tem, não é, a gente sempre tem. Mas se você diminuiu porque você conseguiu gostar de você mesmo, e por gostar de você mesmo, você vai começar a mudar o que você faz, pensa e sente, quem olha para você fala assim, cara, tu mudou, hein? Tá tão diferente. Antes você tomava uma cachaça com a gente, agora você não gosta mais. O que houve com você? Está passando bem? A vida está boa? Está com algum problema? Entenderam? Por quê? Porque você está diferente. E é isso que a gente está querendo falar. Então, é providencial que haja fortuna? É providencial que alguém fale bem, é providencial que tem gente que fale, escreva muito bem, é providencial que tem gente que saiba laborar com as mãos muito bem, né? Eu tinha um amigo que, com um pedaço de madeira e uma faquinha, eu tenho um tigre até hoje, ele fez um tigre. Enquanto a gente estava assim, conversando, ele foi para... Eu fiquei impressionado, porque se eu me dar uma faquinha, um pedaço de madeira, o máximo que eu faço é uma ponta. E olhe lá, né? O cara conversando assim, a gente estava conversando, passamos horas batendo papo, um grupo, e ele tá olhar, às vezes nem olhava para o dedo, eu falei, às vezes eu olhava para o dedo dele, ele vai tirar uma lasca do dedo, né? Porque faca tem pressa, essas coisas tem que ser afiadas. E eu tenho até hoje, ele fez um tigrezinho, eu fico assim, falo, cara, como é que... sabe elaborar com as mãos? Então isso foi algo que ele aprendeu nessa encarnação, pode ser, mas duvido, isso aí vem de coisa para trás. Mas dá para utilizar bem isso? Dá, é isso que eu quero falar. Se ele resolve, eu tenho isso e vou usar isso para o bem, para o belo, para o bom, ele está usando bem a fortuna dele, entenderam? Onde a gente quer chegar? Então todo mundo tem um certo pendor para alguma coisa. E dá para usar bem isso? Dá. E se eu aprendo a usar bem isso para o belo, o bonito e o bom, o que acontece? Eu começo a tapar esse buraquinho. E quando eu começo a tapar esse buraquinho, o que acontece? Eu fico feliz. Você imagina o cara que depois de passar horas faz um tigrezinho e ele olha e diz assim, caramba, olha, com esse pedaço de madeira eu fiz esse tigrezinho. E eu peguei, ele botou num lugar, eu falei, vou roubar, e está comigo até hoje. Eu achei aquilo sensacional, o cara fazer aquilo. Então assim, é bacana, mas a pessoa tem que começar a entender que felicidade é interna. É difícil? Claro, por quê? Porque o mundo bota a felicidade externa. É fácil de ver, hoje não tem mais, né? Mas no tempo antigo, o pessoal mais antigo lembra de propaganda de cigarro, né? Arizona, parece um cara bonitão com chapelão tamanho, andando a cavalo atrás dos bois, né? Seja Arizona, né? Hollywood, né? Então, eu caí nessa, fumei igual um desbragado. Então, assim, a verdade é essa. Então, assim, a sociedade vai se aproveitar, a sociedade
sendo de consumo não, porque a verdade é que a gente vive numa sociedade de consumo. Mas a sociedade de consumo é natural no ser humano. Quer ver uma coisa? É simples para a gente entender a sociedade de consumo, é natural no ser humano. Tá parado, ó. 9h15 parou. 9h50, Então, eu estou olhando ali, eu estou falando, peraí, 9h15 de novo, agora que eu me dei conta. Então, vamos lá. Então, é necessário a sociedade de consumo? É porque, olha só, no início, todo mundo produzia alguma coisa. Eu tinha milho, coisa tinha cabra, você tinha... E a gente trocava. 5 milho, eu te dou 2 sacas de milho, você me dá uma cabra. Só tem que... Ele fazia o preço da cabra dele e eu fazia o preço do meu saco de milho. E a gente brigava até dizer chega, até chegar num ponto. Isso é escambo, começou assim, né? Começou assim. Depois, ao longo do tempo, eu estou ali falando, olhando naquele relógio. Então, ao longo do tempo, o que acontece? Teve que se criar uma ideia de alguma coisa, dinheiro, monetário, a ideia monetária. Porque aí, a minha cabra vale 30 dinheiros e o seu saco vale 15 por causa disso. Foi isso que criou. Então, a sociedade de consumo vem com a sociedade. Só tem que eu não preciso ser do mundo. Eu posso estar no mundo sem ser do mundo. Entenderam a diferença? Eu posso ser feliz apesar do dinheiro, tendo ou não tendo. Eu posso ser feliz. E quando nós vemos isso, nós começamos a entender que é necessário ter o dinheiro. Eu vou gastar mais um minuto, porque eu gastei muito tempo antes, mas mais um minutinho só. É necessário que haja fortuna? É necessário fortuna em todas as ideias que a gente puder botar de fortuna, todas elas. É necessário? É necessário. Agora, o que eu faço com aquilo quando eu tenho e o que eu faço com aquilo quando aquilo me vem, isso que é a diferença. Então, por favor, quando eu falava, lembre, o que a gente fala aqui é sobre felicidade e formas cada vez melhores de alcançar essa felicidade. É isso que a gente fala nesse centro o tempo todo. Qual é a forma mais fácil de alcançar essa felicidade? É isso que a gente conversa. E... Você falou das pessoas acharem as coisas diferentes, né? Essa diferença vem realmente quando você passa a se conhecer. Né? Sim, natural. É natural. Aí tem a mudança realmente. É natural. É natural que você seja do jeito que você quer ser. Só tem que quando você quer ser algo e começa a não ser igual à massa, ao grupo, esse grupo acha aquilo diferente. Só isso. Vai ficar chateado com o grupo? Se você ficar chateado, não aprendeu ainda a viver consigo mesmo. Entenda que o grupo é assim. Né? Pela atenção, obrigado.